Tá no gatilho. Ah, fica mais longe, não. Fica aí na minha cara, não. Fica lá no carro, lá. Você quer ficar na sombra? Pode ir. Aí deu certinho. Não, aí tá bom. Boa tarde para vocês. Estamos aqui para ler a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele alimenta a alma. A alma vazia, ela está morta. Só Jesus é o pão da vida. Por isso que quem ouve tem vida. Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Seguir Jesus é seguir o Evangelho. Diz assim, Um de vela. 1 Coríntios 15. Eu digo isso, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, a nossa alma, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ai de nós, se ele não subisse naquela cruz. Jesus Cristo chegou a orar assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se for na tua vontade, que eu beba. Ainda bem que ele bebeu esse cálice, o cálice da nova e eterna aliança. Lá em Hebreus está escrito assim: ai daquele homem que pisar o sangue do Filho de Deus, que fizer profano esse sangue, que fizer agravo ao Espírito da graça. Ai do homem que rejeita o que diz no Evangelho para seguir a sua religião. Ai do homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo, faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Todos nós temos um Deus no céu. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Segundo mandamento: não faça para ti imagem de escultura ou qualquer semelhança do que existe em cima no céu, nem vivo na terra e nem dos mortos debaixo da terra. Eu sou o Senhor, eu castigo a maldade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares daqueles que me amam, daqueles que guardam os meus mandamentos. Pois é, Romanos capítulo 1, os homens abandonaram a verdade de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, dão mais louvores a homens, a mulheres, do que ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Dão louvores às pessoas que já morreram. Mas Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus fala assim: a minha glória
eu não darei aos outros, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Não façam. Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus está procurando. Deus não está procurando idólatras. Deus não está procurando feiticeiros. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito da verdade que foi derramado sobre toda a terra. Se o homem abrir o coração, esse Espírito Santo entra na vida dele. Mas se ele tampar os ouvidos para não ouvir, ele está debaixo de maldição. Porque nenhuma religião pode salvar o homem no dia do juízo. Nenhuma religião, nenhum padre, nenhum pastor tem poder de salvar o homem no dia do juízo. O nome dele tem que estar escrito no livro da vida. Por isso que Jesus vai falar: não ajuntem tesouro na terra. Ele falou para o rico: vende tudo que tem. Se você quiser ser um rico de verdade, você ajunta tesouro no céu. Porque os verdadeiros ricos são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Esses, a morte não tem domínio sobre eles. Passaram da morte para a vida. Eis que eu vos digo o mistério: Jesus Cristo vai ressuscitar os vivos e os mortos. Um mistério que estava oculto no Velho Testamento. Eles não tinham essa revelação que eles iam ressuscitar através de Jesus Cristo. Eles tinham as Escrituras, mas eles estavam cegos. Nem os judeus acreditaram em Jesus, porque eles não tinham o Espírito Santo. E tem gente querendo ser judeu hoje, para ser mais cego ainda. Só quem tem o Espírito Santo, só a igreja verdadeira, só aquela que ama a vida eterna, não aqueles que amam o dinheiro, aqueles que amam a vida eterna, não aqueles que amam esse mundo, aqueles que amam o mundo da onde Jesus Cristo veio. Ele falou: meu reino não é deste mundo, por isso que eu não quero ajuntar tesouro aqui na terra. O reino dele não é deste mundo. Ele falou para Pilatos: olha, Pilatos, o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue a vocês. Mas o meu reino é de cima. Até quando você vai amar esse mundo? Se você for amante desse mundo, essa palavra aqui não entra no seu coração, porque você é inimigo de Deus. Aqueles que amam o mundo, Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Por isso que o diabo inventou um monte de religião para agradar os homens. Os homens querem Deus e querem o mundo. Querem Deus e querem o futebol. Querem Deus e querem a cachaça. Querem Deus e querem a prostituição. Você está indo para o inferno. Porque quem tem Jesus não permanece no pecado. Eis que eu vos digo um mistério: a morte de Jesus veio vencer a morte do pecado, o salário do pecado. O salário do pecado é morte. Quem vive pecando é o diabo, o pai da mentira. E muitas pessoas seguem o diabo, sem saber que estão indo para o inferno. A maioria segue o diabo, estão indo para o inferno, porque nunca leram as Escrituras. O apóstolo Paulo escreve assim: visto como não se importaram de terem conhecimento de Deus. Você quer conhecer Deus assistindo Faustão? Você quer conhecer Deus assistindo Xuxa? Você quer assistir Deus escutando homens, falando filosofia barata? A pregação do Evangelho, aprove a Deus, o apóstolo Paulo escreveu, salvar os crentes pela loucura da pregação, porque só crente prega a verdade do Evangelho. Crente verdadeiro, que tem o nome escrito no livro da vida. As outras religiões prega purgatório, reencarnação. Não existe. Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. O que você tem preparado? Para quem será a sua alma? Muitos já partiram. Muitos. Desde que Adão foi criado, muitos homens vieram à face da terra e tiveram seu destino selado assim que morreram. Porque Deus tinha avisado o homem: se vocês comerem desse fruto, vocês morrem. A Eva comeu, não morreu. Deu para Adão comer, não morreu.
Eles morreram espiritualmente. Viram que estavam nus. Por isso que Jesus Cristo, o sangue dele nos cobre as nossas vergonhas. A justiça dele cobre dos nossos pecados. Esse mundo não crê em Jesus Cristo. Crê como os muçulmanos creem, que é um profeta, irão para o inferno. Se eles creem, como o Espiritismo ensina, irão para o inferno. Jesus não é espírito reencarnado. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo não é o filho da Maria, ele é o filho de Deus. Foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele não tem DNA humano, ele veio de cima, ele é do céu, ele é sobre todos. Ai do homem que aparecer no dia do juízo sem esse advogado chamado Jesus Cristo. Ele vai ser condenado sem piedade, sem misericórdia. Jesus vai falar para ele: cadê o seu advogado? Quem que você vai levar? Maria? Você vai levar quem? O Buda? Quem você vai levar para ser seu advogado no dia do juízo? Pois é o sangue de Jesus que nos dá a vitória. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Vitória sobre o quê? Sobre esta vida? Nesta vida aqui qualquer um consegue emprego. O diabo dá emprego a qualquer um. Vitória aqui, de você casar, de você ter uma família, isso aí até o diabo faz. A vitória que a Bíblia fala não é vitória terrena. A vitória que a Bíblia fala é vitória sobre a morte. Você está morto ou você está vivo? Se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Porque para purgatório eu tenho certeza que ninguém vai, porque não existe. Para reencarnação ninguém vai, porque não existe. Jesus, ele veio trazer a mensagem de Deus. Ele falou assim: a doutrina que eu prego não é minha. Você pensa que eu estou pregando aqui o que eu acho? Eu estou pregando o que Jesus pregou, o que ele ensinou. E ele falou assim: o que eu estou ensinando para vocês foi lá de cima que eu trouxe. Foi o Pai que me enviou, que deu. Se você rejeita o pregador aqui, você rejeita Jesus. Se você rejeita Jesus, o Pai te rejeita. E se o Pai te rejeitar, no dia do juízo, ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, que foi criado para o diabo e os seus anjos. Pede para Jesus entrar na tua vida hoje. Pede para o Espírito Santo entrar na tua alma. Jesus Cristo está vivo. Não está mais pregado no crucifixo. Ele está vivo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja de Jesus Cristo é a igreja dos santos que vão morar no céu. A igreja não é uma igreja, uma instituição romana, criada por papas ou criada por pastores. A igreja é uma constituição onde Jesus Cristo é a pedra fundamental dessa esquina. Não está construída sobre Allan Kardec, não está construída sobre Papa Francisco, ela não está constituída sobre pastor algum. Ela está constituída em cima da palavra de Deus, que é o verbo, que é Jesus. Por isso, se o homem não crê nesse livro, ele vai queimar no inferno toda a eternidade, porque ele não creu no unigênito Filho de Deus. Cuidado, filho. Você só tem uma alma, e se você perder ela, você vai chorar eternamente queimando no fogo. Não vai ter um jeitinho de fazer uma missa de sétimo dia. Não vai ter um jeitinho de tirar você da reza do terço. Não, senhor. Nenhuma reza, nenhuma vela vai poder salvar o homem da condenação do inferno. Ele tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. E para isso, ele tem que se arrepender dos seus pecados. João capítulo 3, tem que nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, no dia da ressurreição dos mortos, a ressurreição dele vai ser a ressurreição da condenação. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não estamos pregando a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. É de Jesus que a gente tem que falar, não é de Maria. É de Jesus Cristo que a gente tem que falar. É do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não é de senhora, é do Senhor. Ele é sobre todos.
Ele é em todos, Ele é por todos. Quem não é por nós, é contra nós. Quem comigo não ajunta, esparrama. Você está com Jesus? Jesus está com você? O irmão acabou de pregar aqui, falando da videira, que Jesus é uma videira viva. Quem está enxertado nele tem vida. Você sabe para onde você vai se você morrer? Então você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele sabe para onde vai. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe que Jesus comprou ele pelo sangue. O Deus desse século é o diabo. E ele cegou a humanidade. Esse livro aqui é um livro fechado. As pessoas não sabem ler. Só acreditam em Harry Potter. As pessoas não sabem ler. Só sabem jogar videogames. Só sabem correr atrás de futebol. Não sabem ler porque está cegado. O diabo cegou o entendimento. Por isso que eles ficam na televisão o dia inteiro se alimentando de lixo. E aí a morte aparece e leva eles cativos, da onde nunca mais sairão. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Você acha que Jesus morreu à toa numa cruz? Que você vai acender uma vela e a pessoa vai sair do inferno? Não, senhor. Ele pagou um preço muito caro. Você acha que você vai fazer uma reza e vai escapar do inferno? Mateus 23, 33. Jesus perguntou assim para os líderes religiosos: raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Jesus falou mais do inferno do que do céu. E a maioria está indo para o inferno porque é desobediente, porque não consegue acreditar no Evangelho, porque nunca quer se arrepender dos seus pecados. Ele pensa que a religião dele vai levar ele para o céu. Você está enganado, meu amigo. Jesus morreu numa cruz porque o inferno existe. E Paulo está falando: eis que eu vos digo um mistério. A igreja veio revelar o mistério que estava escondido desde a fundação do mundo. Só Jesus pode salvar o homem dessa condenação. O homem vai ressuscitar para a vida eterna. Este corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade. A alma que é imortal, ela vai se revestir de imortalidade. O homem vai ser revestido de poder. Assim que Jesus aparecer no céu, assim que tocarem as trombetas, assim que acabarem o tempo da igreja aqui na terra, e esse tempo está acabando, Jesus está voltando. Pregaram isso para você? Que Jesus vai voltar a qualquer dia, a qualquer hora? Você sabia que Jesus pode voltar hoje? Você está preparado? O céu vai se abrir, os anjos vão tocar as trombetas, os que estiverem mortos vão sair da sepultura, vão ser ressuscitados, o corpo vai sair do cemitério, o corpo vai se encontrar com Jesus lá em cima. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, vão desaparecer da face da terra. A igreja vai ser levada para o céu. Sabe o que diz Apocalipse 12, 12? Ai dos moradores da terra, ai daqueles que tamparam os ouvidos para não ouvir a mensagem do Evangelho. Ai daqueles moradores da terra, o diabo descerá até vós, e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Até o diabo sabe que o tempo está acabando. É só vocês verem as notícias que estão acontecendo no mundo. Morrem 4 a 5 pessoas por segundo. E as pessoas fazendo comércio da religião, vendendo salvação, vendendo objetos sagrados. Olha aqui, filho, Jesus tem que estar dentro de você. Não adianta comprar objeto sagrado, não existe. O apóstolo Paulo falou: se alguém anunciar outro evangelho, é anátema. Anátema é maldição divina. Você só tem que ficar com a Bíblia Sagrada. Este evangelho aqui do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho contra vocês. Então virá o fim. Se você não crê nesse livro, você vai acreditar em quem? Em Papa? Você vai acreditar em quem? Em homens? É bom você acreditar nesse livro, porque esse livro foi inspirado por Deus, foi escrito por profetas, foi escrito por apóstolos, e hoje não existe mais apóstolos. É bom você crer nele, porque esse mistério de Deus foi revelado. Jesus pode aparecer para você a hora que você abrir o seu coração. Ele aparece para você na sua casa, ele aparece para você no banheiro, ele aparece para você na cozinha.
vai ser difícil aparecer nessas igrejas que fazem comércio. Aí vai ser difícil. Essas igrejas que vendem estátua, igreja que vende cura, igreja que vende milagre. Aí vai ser difícil Jesus aparecer. Mas aonde o homem clamar, Jesus estará ali para ouvi-lo. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que o mistério de Deus, Cristo, foi revelado. O homem anda na ignorância porque ele ama o pecado. Ele ama o pecado. Você pensa que ele quer sair do pecado? Não. Ele ama o pecado. Ele só não sabe que o salário do pecado é a morte. É a condenação eterna. Romanos capítulo 1. Não se importaram de terem conhecimento de Deus. Por isso Deus os abandonou. Coitado desse mundo, abandonado por Deus. Coitado dessa geração que não sabe quem é Jesus. Fica atrás do Batman, Cavaleiro das Trevas. Fica atrás do Homem-Aranha. Não sabe quem é Jesus. Não sabem quem é Noé. Não sabem quem é Abraão. Não sabem quem é nada. Só sabe de televisão. Só conhece artista e jogador de futebol. Coitado desse mundo idólatra. Vivem à base de maconha. Vivem à base de cerveja. Ou de religião que não leva para lugar nenhum. Filho, ouve a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Deus não é mudo. Mudo é estátua. A estátua tem boca, mas não fala. Salmo 115. A estátua tem ouvido, mas não ouve. O povo fica conversando com a estátua. Mas se eles lessem a Bíblia, ia saber que a estátua não tem poder nenhum. Apenas para provocar a ira de Deus. Meu irmão, essa vida passa. E o Salmo 116 fala assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando morre um justo aqui na terra, quando um homem se converte, a Bíblia fala que os anjos fazem festa no céu, porque Jesus morreu para salvar todos os pecadores. Esse foi o propósito dele dar a sua vida. Não foi os romanos que mataram ele, foi ele que deu a sua vida. Não foi os judeus que puseram a acusação em cima dele, foi ele que se entregou por amor. Ai de nós se ele não morresse naquela cruz. Iríamos todos para o inferno. Peça para o Espírito Santo entrar na sua vida e libertar você do pecado. Só Ele tira você do pecado. Só Ele faz você nascer de novo. Peça, busca para Ele. Não acredite em nenhuma religião. Peça para o Espírito da verdade te mostrar o mistério de Cristo. O mistério de Deus, que é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Que Ele vos dê a paz, que excede todo o entendimento. Que o amor de Deus seja derramado nos teus corações. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.